Fala galera, Isabela Paris na área e hoje a gente vai analisar mais um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E o conto de hoje são os 4 rabinos. Resumindo bem a história, o que acontece? Um anjo chega para 4 rabinos e os leva para conhecer a 7ª abóbada dos 7º céus. E o que seria isso? Seria a oportunidade de você vislumbrar um mágico, um único, a essência, a plenitude, né? Seria um verdadeiro encontro com Deus ali, onde eles vão poder, dentro desse conto, enxergar e ter contato com a roda de Ezequiel. O que é importante pra gente aqui nesse conto é o que acontece com esses rabinos depois que eles têm essa experiência maravilhosa. O primeiro rabino, ele simplesmente enlouquece, né? Ele se enfurece de raiva quando ele volta para a realidade, né? Quando ele volta para esse cotidiano, para esse dia a dia aqui. O segundo rabino, ele desmerece, ele fala assim, não, na verdade isso não aconteceu não, isso daqui foi um sonho que eu tive, não tem isso não visitei lugar nenhum, isso não aconteceu, isso foi coisa da minha cabeça. O terceiro fica obsessivo, só consegue falar sobre aquilo, não fala mais sobre nada e ele acaba se perdendo, né? Porque ele já não consegue mais interagir com as pessoas porque ele só consegue falar sobre essa experiência que ele teve. E o quarto, o rabino, que é um poeta, ele passa a usar sua criatividade, compor canções, ele passa a olhar para as coisas que estão ao seu redor e assim ele tem uma vida muito boa, né? E o que isso tem a ver com a gente? A grande questão aqui é como nós lidamos quando a gente passa por momentos bons na nossa vida, né? Quando a gente tem ali um ápice, algo que é muito prazeroso, algo que é muito marcante, positivamente, como que a gente lida com isso, né? A gente pode lidar como o primeiro rabino ali que fica com raiva quando aquilo acaba, né? Ele chega a enlouquecer de raiva. Então, assim, poxa, foi tão bom viver aquilo, mas ai, que ódio que eu não tenho mais isso agora. Então, agora, eu fico amargurado, eu fico com raiva, nada presta, ninguém presta, porque eu não tenho mais aquilo que eu tive, né? E isso leva a gente à loucura, faz com que a gente não consiga trazer uma razão para a experiência humana, né? E é importante que a gente veja que a vida é feita de altos e baixos, então eu não posso culpar o universo por essa questão cíclica, né? Seria até um pouco infantil imaginar que eu vou viver eternamente naquele momento de prazer, naquele momento de plenitude, né? E a gente tem que aprender a lidar com o término desse momento. Mas vamos para o segundo rabino, porque você também pode simplesmente desdenhar daquela experiência boa que você teve, né? Então, pode para você virar e ser só um sonho. Não, nem foi tão bom assim. Não, a pessoa ficou casada há 15 anos, mas acabou o casamento. Não, era uma porcaria, não servia para nada, né? Gente, e tudo de positivo que teve ali, será que você não pode olhar para aquilo e ser grato, né? Ou então o emprego que era uma porcaria, mas esse emprego te sustentou por anos, né? Fez com que você pudesse ali sustentar sua casa, tivesse um lugar para morar. Será que realmente foi só ruim assim? Então, às vezes a gente lida com as coisas que acontecem com a gente com desdém, né? Enquanto a gente está vivendo, ok, maravilha, foi ótimo. Perdeu, acabou, nossa, horrível. Então, a gente tem que repensar, né? Esse desdém com as experiências, sendo elas boas ou ruins, elas foram importantes para nossa caminhada, né? Ou então você também pode ficar como o terceiro rabino e se tornar obsessivo, né? Aquela pessoa que perdeu aquela experiência boa, que não conseguiu manter aquilo, porque sim, é impossível manter, e aí só pensa naquilo, é aquele relacionamento que acaba e você não consegue
materializar esse fim e só pensa naquilo e fica obsessivo, né? Ou então a experiência boa de ter filhos, né? De cuidar nos filhos da criança, quando crianças, e os filhos crescem e a pessoa se agarra, né? Àquela experiência, então quer impedir o crescimento dos filhos, porque aquela vivência lá dos filhos, crianças eram importantes, né? Para os pais. Então, é importante que a gente busque esse equilíbrio, né? Para nem ficar com raiva porque algo se finda, ou nem desmerecer como se aquilo não tivesse tido importância, sendo que foi maravilhoso quando aconteceu, e também nem se tornar obsessivo no sentido de tentar manter algo que já terminou, né? E então esse conto sugere que a gente haja mais como o quarto rabino, que é aquele rabino poeta que quando volta dessa experiência maravilhosa, sim, ele assim como os outros, ele também findou aquele ciclo, ele não tá mais naquela experiência, mas ele consegue ter um fascínio por aquilo que ele viveu e transformar aquilo em criatividade, né? Então ele começa a compor, ele fala daquela experiência porque aquela experiência foi marcante para ele, mas ele transforma, né? Ele não fica querendo viver aquilo que ele já viveu, ele transforma pro aqui e pro agora. Então ele sabe, ele honra aquilo que ele experimentou, mas ele também honra aquilo que ele está vivendo agora, no momento presente. Então esse conto ele vai falar sobre essa questão de vida, morte e vida. E ele coloca, aliás, a Clarissa coloca que um dos aspectos da mulher selvagem, aquela mulher que está alinhada com a sua essência, é que ela sabe o momento certo de deixar morrer, ou ela sabe também o momento certo de cantar, de ressuscitar, de transformar, de reelaborar uma determinada situação, né? Então, quanto mais vinculados com a nossa essência a gente está, quanto mais verdadeiros nós formos com nós mesmos, mais a gente consegue respeitar esses momentos. Mudei um pouco o enquadramento, deixa eu voltar aqui, gente. Mas a gente consegue voltar e respeitar os nossos momentos de vida, né? E é muito interessante que ela coloca uma coisa assim, que dentro de nós temos todas as etapas da vida. Então nós temos a donzela, né? A criança, a gente tem a velha, a gente tem todos esses arquétipos dentro da gente. E é muito importante e interessante que a gente saiba lidar como velhas enquanto jovens, no sentido de ter aquela sabedoria de quem já experienciou algo, mesmo não tendo passado por aquilo. Então, como que a gente pode, quando estar lidando com algum problema, buscar esse arquétipo da sabedoria, da velha sábia, né? Através dos nossos ancestrais, através das vivências das pessoas que vieram antes da gente, principalmente dos nossos familiares, da nossa família diretamente falando. E também da importância de agirmos como jovens quando velhas, porque a gente já passou pelas experiências, mas aquilo não pode se transformar em um fardo, né? Então a gente também olha para o nosso redor, a gente resgata aquele fogo de vida, aquela centelha de vida ali, a gente resgata a coisa bela da criança que consegue se encantar com as pequenas coisas, né? Porque como adultos, muitas vezes a gente simplesmente passa a não valorizar os detalhes, né? As pequenas coisas. E então resgatar isso que tem, essa criança que tem dentro da gente, né? E ela finaliza falando que a alma precisa constantemente dessa renovação, né? Por isso que a gente lida com a arte, com os sonhos, com os poemas, tarô, dança. Todos esses arquétipos, esses imaginários, eles são importantes para nutrir e
restaurar, ressignificar a alma, que é um movimento muito importante. E ela vai finalizar esse conto dos 4 rabinos com a imagem de um deserto, né? Porque o deserto, aparentemente, ele não tem nada ali, né? É uma superfície plana, calma, mas ela coloca que é nas profundezas que está a nutrição, né? Então, quando a gente está passando por esses momentos cíclicos e quando a gente finaliza algo positivo e vem para algo que não é tão interessante assim, ela coloca que é importante a gente voltar para si, para esse deserto, sair aqui da linearidade, sair daquela coisa monótona e cavucar ali na profundeza do deserto para entender o nosso inconsciente, entender ali, e assim a gente se reconecta mais uma vez com quem nós somos de verdade, com a nossa essência e com aquilo que nós podemos viver. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa seu comentário, não deixa de deixar o seu like, nos ajudar para a gente continuar com esse projeto. Se você não sabe, é um projeto que eu estou lançando toda terça-feira um conto deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, e eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo, um cheiro e até!